Na Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta de um seminarista que quer saber a partir de quando a Igreja começou a usar o nome de católica. Pois bem, o fato é que o adjetivo católico existe até mesmo antes da Igreja. Em grego, katolikos quer dizer aquilo que é conforme o todo. Hoje nós usaríamos uma palavra parecida, diríamos que aquilo é holístico. Holístico é aquilo que é conforme o todo. Holos em grego, holístico. Kata, holos, é conforme o todo. E é assim que nós, de uma forma geral, traduzimos a palavra católico como sendo universal. Mas o significado é mais amplo do que isto, como nós iremos ver. O primeiro documento que nós temos que nos fala a respeito deste adjetivo e o aplica à Igreja é uma carta de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio, um bispo que foi aprisionado, estava sendo conduzido a Roma para o martírio. No caminho, ele escreveu algumas cartas e uma dessas cartas era à igreja de Esmirna, na Ásia. Esmirna era uma igreja que tinha como bispo Policarpo, que havia conhecido pessoalmente o apóstolo São João. Inácio, então, usa a seguinte expressão: onde comparecer o bispo, aí esteja também a multidão. Da mesma forma que onde estiver Cristo Jesus, aí também está a Igreja Católica. Vejam a expressão que ele usa: Christos Jesus ekei re katholike Ecclesia. A Igreja Católica. É uma comparação que Inácio está fazendo. A Igreja local está onde está o bispo. A Igreja Católica, ou seja, a do mundo inteiro, está onde está Jesus. É um termo que, nesse caso, significa a Igreja ampla, a grande Igreja, ou seja, a Igreja que, como mãe, a todos recebe. Porém, essa palavra católica não se usava somente para a Igreja. Por exemplo, São Justino, que é um pouquinho da mesma época, quando ele escreveu o seu diálogo a Trifão, ele usa a palavra katholike para designar a ressurreição, anástasis, ou seja, a ressurreição geral, a ressurreição de todas as pessoas. Então é um termo que em si originalmente designava mais esta realidade de universalidade do número das pessoas. A Igreja com este abraço amplo que a todos acolhe no seu seio. No entanto, a partir do século IV, com as controvérsias e várias heresias, se começou a ter um outro uso deste adjetivo. São Cirilo de Jerusalém começa a comparar a fé católica com a fé herética. No caso aqui, católico quer dizer a fé toda, enquanto a palavra heresia, hairesis, é uma escolha. Ou seja, você tem os dogmas da fé e você escolhe aqueles nos quais você vai crer, rejeitando outros. Enquanto o verdadeiro católico é aquele que não escolhe nada, mas aceita a fé como um todo. É assim que nós começamos a ver uma outra dimensão da palavra católica. Não é somente a Igreja que inclui a todas as pessoas em todos os lugares. É também a Igreja que inclui toda a fé, todos os sacramentos, todo aquele depósito e tesouro que foi deixado por Jesus Cristo e pelos apóstolos. É assim que esse adjetivo foi então entrando no credo para designar a Igreja e para distinguir a Igreja que guardava a fé inteira daquelas outras seitas e agremiações que começavam a desprezar a fé.
Ao longo dos séculos, tudo isso foi se explicitando e especificando. Num período mais recente, quis se acrescentar à palavra católica o adjetivo romano. Por quê? Parece uma contradição. Se você é universal, você não é romano. Mas o que acontece é o seguinte, é que diante do protestantismo, quis se salientar o fato de que a Igreja não é inteira, ou seja, católica, se você excluir o Papa, se você excluir o sucessor de Pedro. Então, faz parte da integridade da fé o crer que todos nós, de alguma forma, somos romanos. Ou seja, que todos nós, seja no Ocidente, seja no Oriente, temos uma ligação com aquele que é o sucessor de Pedro, que tem um primado e a jurisdição universal sobre a Igreja inteira. É assim que nós, quando usamos a palavra católico, usamos nessas várias camadas de significado. Ou seja, mais recentemente, católico tornou-se uma espécie de confessionalidade. Existem os cristãos, mas tem esta raça de cristãos aqui que são os católicos. No entanto, não é este o significado. Nós cremos que só existe uma única igreja de Cristo. Esta única igreja, ela é una. Mas por que ela é uma só? Exatamente, ela tem que ser católica. A igreja que possui o todo e que não jogou nada fora. Esta igreja íntegra acolhe a todos os que quiserem estar unidos a Cristo. É o abraço católico, mais ou menos como aquela colunata na Praça de São Pedro, os dois braços da colunata de Bernini, que acolhe como mãe os católicos que vêm do mundo inteiro, naquela praça, e que encontram em Roma, no túmulo do apóstolo Pedro, a sua casa. Receba então este abraço da Mãe Igreja Santa Católica Romana.